Vocês estão conseguindo ver a minha tela, fazendo favor? Não estou vendo a tua tela, não. Vai no mouse na tua tela e puxa para trás. Exato. Mostra o mouse. Vamos deixar assim, né? Uhum. Então, pessoal, dando continuidade aí nos nossos treinamentos de sexta-feira, né? Tá gravando? Tá gravando. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto meio diferente. Não vai ser bem uma aula, vai ser mais um bate-papo, né? Vocês estão abertos aí para a gente conversar a qualquer momento, porque como saiu uma normativa do Ministério da Saúde para as novas detecções de rastreio de HPV para câncer de colo uterino, eu tive a ideia de fazer a aula para a gente dar uma discutida e embasar também com os nossos produtos e as nossas soluções que a biomédica tem para oferecer para os nossos clientes. Então, eu vou falar um pouquinho do que é o HPV e aí vou tentar fazer de uma forma simplificada o que foi essa nova normativa que já está em vigor. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Clica na apresentação e aí você clica na setinha. Deixa eu ver. Clica aí. Então, dentro das soluções que a biomédica oferece... Diminui se quiser. Diminui baixo. Pronto. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o HPV, né, a nova normativa, que é uma revolução no diagnóstico de rastreio para o câncer de colo uterino. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né, do que é o HPV, do que é esse vírus tão importante na infectologia e também nas infecções de população em geral, ele é um vírus de fita dupla, ele é um vírus bem pequenininho, ele tem somente 30 nanômetros, e ele tem, em média, se a gente for pensar na parte genômica dele, 8.000 pares de base. Então, a estrutura dele é uma estrutura bem simples. Vírus, eles não têm muitos componentes celulares. Então, ele é formado principalmente de uma membrana, que dentro da membrana tem um núcleo, né? Esse núcleo em fita dupla de DNA. E dentro e fora dessa membrana, ele tem algumas proteínas, que é o que vai fazer ele se inserir dentro de uma célula e formar toda a infecção. Os fatores de virulência, que é o que vão dar à pessoa o poder de ter a doença ou não desse vírus, são essas proteínas que ele tem nessa membrana. Então, ele tem 3 tipos de proteína. Então, ele tem a L1, a L2, onde cada uma ela tem um papel importante dentro de toda a fisiologia, a maquinaria desse vírus. E aí, dentro delas, então, eles têm a E6, a E7, que está ligado à parte de que esse vírus pode levar a um câncer, essa mulher ou esse homem levar a ter um potencial fator oncogênico, um câncer. Eles têm a proteína E1, que faz parte da replicação viral, então ele precisa ter essa proteína ativada para ele poder se replicar várias vezes dentro de uma célula. E ele tem a proteína E4, E2, que faz parte da transcrição, que nada mais é que dentro da biologia molecular, é você passar as informações que você quer para dentro de um outro organismo. E a E5, que também faz parte um pouco dessa parte oncogênica. A L2 e a L1 são proteínas bem conhecidas do HPV, que são proteínas de capsídeo,
que vão ligar ele dentro da célula onde ele quer ser inserido para poder fazer todo o sistema de infecção. O HPV, ele tem, em média, 150 genótipos, onde eles são definidos, né, como muito alto risco, médio risco e baixo risco. Dentro desses 50, ficou um pouquinho pequeno, mas depois eu posso aumentar para vocês. Esses são os mais prevalentes e os mais estudados, então, de muito alto risco, que significa que essa pessoa que tem esse genótipo pode vir a ter um câncer, são os 16 e os 18. O alto risco é o 31, 11, que eu não consigo enxergar daqui. 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58. O moderado é o 51 e o 52, e o baixo risco é o 11, 41, os 6 que faltou aí, o 41 e o 44. E aí, então, a transmissão de todos esses tipos de HPV, elas ocorrem entre indivíduos ou o próprio indivíduo, então, a autotransmissão ou transmissão por pessoas, por mão e genital, então, ou através de atos próprios ou ato sexual sem proteção. E aí, eu queria mostrar para vocês um videozinho de como que o vírus, ele infecta uma célula. Tem que parar de compartilhar. Não, puxa para outra tela. Ai. Fica uma outra tela no celular. E aí, aqui então, eu queria mostrar para vocês como que é essa parte que eu falei, de um vírus, ele precisa de uma célula para poder fazer todo o sistema de infecção. Então, isso serve para todos os tipos de vírus. Pode só minimizar o falar. E aí, então, pessoal, é isso que os vírus, eles fazem. E aí pode surgir a pergunta assim, então, se todos os vírus, eles têm esse poder, né, de entrar numa célula, então, qualquer vírus pode entrar em qualquer célula e conseguir ter qualquer infecção. A natureza é muito sábia, isso não acontece. Porque lembra que eu falei que o HPV, dentro da estrutura dele, eles têm algumas proteínas específicas? Então, essas proteínas servem nas células como chave fechadura. E dentro da complexidade do vírus, eles têm algumas comunicações e algumas partículas que fazem eles terem tropismo para algum tipo de célula. Então, vocês vão ver que, mesmo que você tiver um vírus de HPV dentro do seu corpo, ele não vai infectar, por exemplo, um sistema respiratório, porque ele não tem a predileção, ele não gosta daquele tipo de célula. As proteínas que ele tem não se ligam àquele tipo de célula. Então, mesmo que eles tenham, né, toda essa estrutura, eles são bem seletivos na hora que eles vão fazer a infecção para poder ter as manifestações clínicas. E dentro, né, da família do HPV, esses vírus, eles têm predileções para causar manifestações clínicas e infecções em boca, garganta, sistema reprodutor, na mulher, principalmente o colo uterino e o sistema reprodutor feminino.
Então, fora isso, esse sistema chave, fechadura, para ele entrar dentro da célula, ele não vai funcionar. Aqui está mostrando para vocês um pouco da distribuição mundial da infecção de HPV. Então, é uma infecção bem difundida. Se a gente parar para pensar, todo o continente africano é onde ele tem a maior porcentagem de infecções de HPV. Nossa, a gente está melhor que a Rússia. Trazendo a gente, né, para o Brasil, para o nosso cenário nacional. Norte e Nordeste são os estados que mais têm infecções por HPV, onde a gente tem a maior prevalência. A incidência do câncer de colo de útero também é um fator importante. Então, desde 2020, a OMS trata isso como um problema de saúde pública, com vários programas para rastreamento e redução dessa incidência de HPV. Esse é um mapa de 2024, 2023, então, trazendo novamente, né, a prevalência da África como sendo o maior, mas se nós olharmos para o Brasil, a gente também tem um cenário bem preocupante. Trazendo para a América Latina e as Américas em si, né, o Brasil ele está inserido ali em 15,4 mulheres a cada 100 mulheres para a infecção do HPV. 100 mil. 100 mil mulheres. E 4,5 de incidência dessas mulheres a ter câncer de colo uterino em cada 100 mil mulheres. Então, se for pensarmos, é uma incidência bem alta. Desde 2020, né, como o HPV foi tratado como um problema de saúde pública, o Ministério da Saúde e a OMS, eles entraram com uma campanha de imunização. Então, no começo foram 2 doses para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Hoje teve um avanço nessa parte, então, dose única, e o Brasil ele contempla 2 tipos de imunização. Então, na rede pública, pelo SUS, a imunização ela é tetravalente, pegando os altos riscos 16, 18 e o baixo risco 6 e 11. A rede particular, ele acaba sendo pentavalente, então ele estende um pouquinho. O Brasil, ele é um dos países onde ele tem uma prevalência grande de imunizações de meninas. Saiu uma reportagem na semana passada que eles estão buscando fazer mais marketing, mais divulgação para aumentar, mas em torno de meninas imunizadas, hoje a gente está numa faixa de 70%. É uma faixa boa comparando com outros países. Ainda existe muita resistência às imunizações, principalmente pela faixa etária, então a gente vê que isso é uma coisa, às vezes, cultural, mas é uma coisa que está sendo modificada dentro do nosso país e eu acredito que é uma boa notícia. Então, o método de diagnóstico que a gente tinha até agosto de 2025 dentro do sistema de saúde pública ou de um sistema particular para a detecção de HIV e rastreio de colo de útero era por um exame citológico, que a gente conhece como Papa Nicolau, mas ele acaba sendo um exame subjetivo, interpretativo, ele tem uma menor sensibilidade e a gente não consegue diferenciar qual tipo de HPV é, se é um HPV de muito alto risco ou de alto risco, porque a gente vai estar vendo a nível celular. Então, a gente vai observar as modificações que aquela célula está tendo e com isso a gente consegue ver que nível de infecção e dano que aquele vírus está causando naquela célula. Então, a idade reprodutiva para se fazer o exame citológico é de 25 a 65 anos. Mulheres não sexualmente ativas também devem fazer e gestantes. O diagnóstico do Papa Nicolau, nesse cronograma, né? Sem negativo, sem resultado de alteração, com 2 resultados consecutivos negativos eram de 5 anos, e os resultados de infecção para HPV, a mulher ela tem que fazer a cada 3 meses.
E aí, aqui é uma fotinho só de como a gente faz essa comparação do grau de dano que o HPV está fazendo na célula. É por essa classificação de 5. Então, conforme vai passando, você vai ver que o dano dentro, a nível celular, é muito maior, levando essa paciente a ter uma probabilidade de um câncer de colo uterino. Aqui, só a nível de curiosidade que eu trouxe para vocês, dentro do site da OMS, a gente tem uma parte que são atlas, né, de citologias, então a gente consegue ver para todos os tipos de câncer. E aqui, só para mostrar para vocês como que é uma alteração celular nas células de uma mulher que ela começou com uma infecção de HPV e ela passou a ter um câncer de colo de útero. Então, vocês vão ver que a estrutura celular dela, ela modifica totalmente. Então, olha o estrago que o vírus pode causar dentro da célula dessa mulher. E aí, então, como que é essa metodologia atual? Então, no dia 18 de agosto desse ano, o Ministério da Saúde, ele trouxe uma portaria que modifica essa parte de rastreio. Então, ele acaba aprovando as diretrizes brasileiras para o rastreio de câncer de colo uterino, onde é uma primeira parte desse projeto, que é o rastreamento organizado utilizando testes moleculares. Então, a gente sai, né, de um modo subjetivo e agora passa a ser um modo mais sensível, mais eficiente. Então, essa tecnologia de testagem molecular para o HPV, para rastreamento de câncer de colo de útero, e ela visa agilizar o diagnóstico e aumentar a precisão deste dentro dos fundamentos de abordagem da biologia molecular, que a gente sabe que é bem mais sensível. E também o Ministério da Saúde ele está fazendo, né, toda essa parte, primeiro por conta que o HPV é um problema de saúde pública, como a gente já citou antes, mas também porque o Ministério da Saúde ele fez várias implementações na época Covid para a biologia molecular. Então, como se eles casassem tudo que eles fizeram de estrutura para o Covid para agora usar para o rastreio de câncer de colo uterino. Então, o HPV, ele pode levar a mulher a ter um câncer de colo uterino. Então, o Brasil é o terceiro maior de incidência, onde tem, em média, 17 mil novos casos por ano. Então, no triênio de 2023 a 2025, mais de 17 mil mulheres podem ser infectadas, né, e positivadas para infecções de HPV. O INCA, ele tem uma porcentagem de cerca de 15 mortes da doença a um grupo de 10 mil mulheres por ano. 100 mil mulheres por ano. Então, é um número extremamente alto. O Plano Nacional, ele pretende, né, rastrear cerca de 5,6 milhões de mulheres em 5 anos. Então, é uma meta aí bem generosa. E, então, as mulheres rastreadas vão ser mulheres com idade entre 25 e 64 anos. E na gotinha aí eu coloquei uma frase de uma entrevista que eu vi do ministro da Saúde que eu achei bem impactante. Ele fala que o câncer de colo uterino, ele mata mais que feminicídios no Nordeste. Então, se a gente pegar feminicídios que estão em alta fora do Nordeste, o HPV ainda ele consegue matar mais mulheres. Então, eu acho que a biologia molecular ela vem para não só para aumentar esse rastreio, mas para a gente poder olhar essa parte de saúde pública com mais atenção e dar uma expectativa melhor para as mulheres que são detectadas e têm a probabilidade de câncer de colo uterino. O Ministério da Saúde, junto com o IBNP, a Biocruz e o governo do Paraná, eles fizeram os testes moleculares, então, através deles, dessas testagens e desses estudos, que eles partiram para fazer essa normativa de substituição gradual do exame citológico do Papa Nicolau para agora testagem molecular do HPV.
Então, o Papa Nicolau e a colposcopia, ela vai servir de confirmação para teste de DNA, quando esses testes derem positivos. Então, é como se eles invertessem, né, o que acontecia antigamente, porque antigamente, se você positivasse no Papa Nicolau, o médico ele poderia pedir uma biologia molecular para saber que genótipo que era por conta do risco. Então, com essa normativa, a gente inverte. Já procura o alto risco de começo e depois a gente confirma essas alterações celulares depois. Então, essa nova tecnologia, né, ela também amplia intervalos de rastreamento. Então, antigamente eram 6 anos, ou eram 3 anos, desculpa, hoje passam a ser 5 anos. Isso dentro de um sistema público de saúde, é uma diminuição tanto de tempo quanto de custos. E já começou a ser implantado em alguns estados. Então, não é o país todo, são só alguns estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Ceará, Bahia, Pará, Rondônia, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal. Onde devia ter, que é o Nordeste, Pois é. fraco ainda. O Ministério da Saúde, ele vai disponibilizar kits e insumos para o teste, e além de treinamentos especializados. E dentro do programa agora tem especialista, eles vão dar todo o suporte de diagnóstico através de um centro de diagnóstico de câncer. Então, vai ser todo um sistema bem integrado, tanto de médicos, profissionais, pacientes e afins. Esses 11 estados que já começaram a fazer essa implementação e essa migração para o teste molecular de HPV, eles não podem mais fazer pedidos citológicos. Então, a partir que você implementou a biologia molecular para rastreio dentro da sua Secretaria de Saúde, o citológico ele não pode mais ser pedido, a não ser em caso confirmatório. Então, a migração é automática. O particular também obedece uma secretaria? Todo mundo obedece uma Secretaria de Saúde. E o público-alvo, então, para essa campanha, né, essa programação de rastreio, são mulheres cisgêneros, femininas, transgêneros, binários, fluidos e intersexuais, ou qualquer indivíduo que tenha um sistema reprodutor feminino. Lembrando que o HPV ele não é exclusivo da mulher, ele também infecta homens, e homens podem passar o HPV, mas dentro desse programa o rastreamento são só para mulheres. Então, as equipes de saúde da família vai fazer o levantamento de todas as mulheres, né, nas regiões que estão na faixa para esse rastreamento. Então, lembrando que é de 25 a 64 anos. Então, se a gente pensar aqui, todas nós podemos ser convidadas a fazer esse rastreamento em algum momento aí. E aí, então, como que vai ser feita essa coleta, né? A pessoa vai, fala que você tem que fazer esse rastreio, como que ela vai ser realizada? Então, ela vai ser feita por um médico ou por um profissional de enfermagem, em UPAs, UBSs ou clínicas ligadas ao SUS, e pode ocorrer de ter essa autocoleta. Então, a pessoa mesmo coletar. Só que essa autocoleta ela só vai ser admitida em situações de limitação de barreira resultantes de um serviço de saúde. Por exemplo, eu marquei o meu teste para fazer na UBS X. Só que, porventura, a pessoa que está lá, ela não vai conseguir estar lá hoje, por problemas, não tem nenhum profissional de saúde que faça essa coleta hoje. Então, eu posso fazer a autocoleta. Ou barreiras da própria mulher, porque a gente sabe que o exame, a coleta do exame para poder fazer esse teste é uma coleta invasiva, e por conta de cultura ainda existem muitas resistências a se fazer esse teste. Principalmente se a gente pegar lá no Nordeste mesmo. Então, se a mulher ainda tem algumas barreiras de ir ao médico, é um profissional masculino que vai fazer, e assim por diante. A falha na coleta. Uma nova coleta ela vai ser realizada, mas essa por um profissional de saúde. Então, se você fez uma autocoleta e um resultado deu inconclusivo, você não pode fazer uma recoleta sozinha, aí obrigatoriamente vai ser um profissional de saúde que vai fazer para você. E todo um treinamento vai ser dado, porque as amostras elas têm que vir
de células cervicais, em específico da zona de transformação do ecto e do endocérvix. Então, sempre com uma espátula ou com uma escova. Por isso que a coleta não é tão de cara. E aí, então, esse programa, ele está vigente a primeira parte, então vai se ter o rastreio de todas as pacientes assintomáticas que estejam em idade de 25 a 65 anos, e ele é obrigatoriamente para rastreio dos genótipos de alto risco. Então, dentro da prerrogativa do Ministério, tem que ser obrigatório ter todos esses genótipos dentro do teste de HPV. Então, ele tem que ter o 16, o 18, o 31, o 33, o 35, o 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 76 e 78. Isso dá, em média, 14 genótipos. E é obrigatório a diferenciação do 16 e do 18, porque dentro da classificação eles são de muito alto risco. Essa primeira parte do rastreio, eles não pegam pacientes sintomáticas, então pacientes que já apresentem alguma manifestação clínica de câncer de colo uterino, elas não entram nesse rastreio. Elas, obviamente, elas vão para o sistema de saúde, elas vão ser orientadas a já fazer o tratamento, mas essa é uma segunda parte dessa normativa que vai sair em vigência mais para frente. Então, o cronograma agora, dentro do sistema público de saúde, vai ser que as mulheres de 25 a 74 anos são público-alvo, então elas fazem o teste, fazem o teste molecular do HPV. Se não é detectado, se a mulher é negativa, ela vai repetir esse teste daqui a 5 anos. Se ela é detectada com um genótipo de alto risco 16 ou 18, ela passa, então, para a colposcopia, para ver a nível celular se tem alguma alteração. Se sim, ela tem uma doença cervical presente, ela vai para uma conduta especializada para ser tratada. Se ela tem a detecção de outros genótipos que não sejam o 16 e o 18, ela vai fazer uma citologia, ela vai fazer um Papa Nicolau e ela vai ver a classificação de ácidos, que é aquelas mudanças celulares que eu mostrei para vocês naquelas fotos. Se ela tem alteração celular, principalmente a nível 2 e 3, ela vai ser encaminhada para fazer a colposcopia. A diferença da citologia para a colposcopia é que a citologia a gente vai ver as células livres. A colposcopia, ela entra além da só a visão celular, ela vai analisar como um todo ali aquela parte, aquele tapete celular das células uterinas. A colpo faz a coleta do tecido. Isso, é como se fosse uma biópsia. E qual é a diferença entre um raspado e uma citologia líquida? Nenhuma. Na hora do exame, mesma coisa. A diferença é que a citologia é um raspado celular. A colposcopia é como se você estivesse fazendo uma biópsia do tecido. Entendi. E aí, então, se a mulher ela não tem nenhuma alteração nessa citologia, ela vai repetir esse teste daqui a 1 ano, porque ela teve a detecção de algum tipo de genótipo do HPV. Então, passa a ser um programa para tentar desafogar também o sistema público de saúde por conta da decorrência de acitologia. Se a gente pensar que as citologias, são lâminas, que a gente tem que olhar a célula, e existe uma pessoa que ela tem que ficar ali fazendo toda a parte manual, porque é um sistema muito manual, você tem que corar aquelas células, você tem que fazer todo um processo. Ele leva aí, em média de 2 horas para fazer uma citologia para uma célula. A gente, migrando para a biologia molecular, a gente consegue fazer aí, em nível baixo, 96 amostras em 2 horas. Então, é a tendência e é a meta do Ministério da Saúde em migrar, não só pela sensibilidade, mas também desafogar esse diagnóstico aí de HPV dentro do Ministério. Então, o que a biomédica ela tem no cenário atual para oferecer para a gente poder contemplar essa normativa?
Então, dentro dos produtos de PCR para tempo real, que se enquadrem dentro dessas condições do Ministério, nós temos o HPV Screen, que ele vai fazer a detecção desses 14 genótipos do HPV, onde ele vai diferenciar os 16, os 18 e o 45, e os outros ele pega em grupo. A gente sabe que ele é um kit refrigerado, que ele consegue fazer 96 reações vez, com uma validade de até 12 meses. Nós temos também o HRP, que ele faz essa distinção dos 14 tipos do HPV que o Ministério pede, e ele diferencia exatamente, como fala no normativo, 16 e o 18. Ele é um kit liofilizado, a gente consegue fazer 48 reações vez, com uma validade de até 24 meses. E aí, estendendo um pouco mais, né, a gente tem um Quant 21, lembrando que o Ministério da Saúde, ele preconiza esses 14, mas você pode usar um kit que esteja uma detecção estendida, não é obrigatório que seja só esses 14. Então, se um laboratório está usando o nosso Quant 21 e está dentro desse rastreio do Ministério, ele pode continuar usando normalmente, até melhor. Lembrando que o nosso Quant 21, ele vai genotipar, então, os 21. Então, 21 tipos ele vai falar que realmente é aquele. E ele tem, né, uma adição maior que ele também dá a quantificação viral. Então, é um kit mais completo, digamos assim. Ele consegue fazer 24 reações e ele tem uma validade de 12 meses. Mas ele não diferencia os 16 de outro. Ele diferencia. Ele diferencia os 21. E dentro deles tem o 16 e 18 também. E aí a gente tem um produto que é a exclusividade biomédica, que é um teste rápido para proteína E7. Então, lembra que eu falei lá que é uma proteína que, se ela for ativada, ela pode levar a mulher a ter um câncer de colo uterino? Então, nós temos um teste rápido para ir para ver se essa mulher que é positivada para o genótipo de HPV, ela tem ativação dessa proteína também. Aqui mostramos só a nível de formato, de kit mesmo. Então, o HPV Screen, ele vai ser um poço. Então, um pocinho só a gente consegue detectar esses 14 alvos do HPV. O HNP a gente vai usar 2 poços. E o Quant 21, nós utilizaremos 8 poços por paciente. Então, aí ele fica bem discriminado. E lembrando que tanto o nosso HPV 14 quanto o nosso HPV 21, ele tem um controle endógeno de amostras muito fidedigno. Então, ele vai indicar se aquela quantidade de célula que foi feita na coleta foi eficiente, a qualidade, se realmente esse resultado ele pode ser um resultado verdadeiramente positivo, que realmente tem células ali. Então, é um diferencial que a gente traz também dentro dos nossos produtos. Na parte de equipamentos, então, para esses produtos, o que nós podemos oferecer para o cliente? Lembrando que a biomédica ela é bem flexível dentro do cenário laboratorial, então a gente consegue atender desde um cliente que vai fazer uma alta demanda até um cliente que vai fazer uma baixa demanda. Então, para altas demandas, a gente tem uma automação chamada DT Stream, que é uma plataforma que vai fazer a placa de PCR, ela vai conseguir fazer até 384 amostras por vez. Ela é totalmente integrada com o sistema de laudo do laboratório, então você faz, ele solta o resultado e você já consegue passar pelo seu paciente. Essa é a automação que a gente foi fazer essa semana. Ela é muito dinâmica, muito fácil de mexer e ela vai trazer, assim, dentro do portfólio da biomédica, acredito eu, com um sucesso gigantesco. Aqui só para a gente ver como que funciona um pouco esse fluxo de trabalho. Então, trazendo tudo para dentro de produtos biomédica, a gente começa com uma extração dentro do Maestro 9600, onde a gente consegue fazer até 96 amostras em 30 minutos. Essas amostras extraídas vai para essa plataforma de automação para preparação de placa de 384 postos, que ela faz isso em 12 minutos, e aí a gente passa para a detecção no DT Prime, que
tem 384 polos. Então, se você pensar que em um dia de trabalho você consegue fazer 2.700 amostras, então é uma redução de tempo de trabalho. Se a gente for pensar numa demanda menor, né, de um laboratório que tem uma demanda menor, a gente tem o VFlex, que é uma automação que ela vai fazer desde a parte de extração, quanto também a montagem de placas. Ela também é um sistema integralizado, e o fluxo de trabalho nele é um pouco mais injusto. Então, como ele faz a extração, você não precisa de um equipamento à parte, você faz tudo dentro dele. Então, ele já faz a parte de extração e já faz a parte de montagem de placa. O que diferencia, né, do DT Stream para ele é que ele vai fazer uma quantidade um pouco menor, ele vai fazer 96 amostras. E aí, o DT Prime, você consegue usar o DT Prime convencional nosso, né, que faz 96 poços por vez. Então, aqui, em um dia de trabalho, a gente consegue fazer 300 amostras somente. Aí, os nossos concorrentes, né, são o IBMP, que foi o que ajudou o Ministério a fazer essa normativa, e a Cidine. A Cidine não só pelo kit do HPV, mas também na parte de automação. Mas depois o Mohamed pode complementar toda a parte comercial, de preços e custos. Né? Mesmo a gente tendo a Cidine, a gente está ali na linha de frente. A gente tem tudo para ser o primeiro no mercado para esse HPV 14, junto com as nossas automações. O público-alvo que nós temos, né, em nível nacional. Então, o sistema público são o Ministério da Saúde e os LACENS. No particular, laboratórios de biologia molecular, que fazem toda essa parte de diagnóstico de mulher e de sistema reprodutor. Dentro de níveis estaduais, distritais e municipais, os públicos são as secretarias de saúde, então, seja ela municipal, seja ela estadual, porque são tudo ligados ao Ministério, e o particular acaba sendo a mesma coisa. Então, laboratórios de biologia molecular em geral, que fazem esse rastreio da mulher. Era Natália, isso. Oi? tá me Obrigado, ouvindo? Nath. Sim. Não, é só uma questão aí, né, exatamente nesse ponto aí dos clientes, do público-alvo, quando a gente fala de LACEN, é secretaria, tá? Então, não dá para diferenciar, porque quem compra é a secretaria. O LACEN, obviamente, é o público-alvo, porque ele é o que utiliza, né? É o usuário, Sim. né? O LACEN faz a Uhum. gestão administrativa, a secretaria faz a gestão administrativa, a compra mesmo, né? Não, sim. É que, na verdade, eu até coloquei lá, tem, André, porque a gente sabe que, às vezes, tem uns que têm verbas independentes, né? A gente sabe que vem tudo migrado pelo Ministério, mas se algum latente tiver verba independente Não, quiser, não, a gente não é, consegue também. não, Natália, é assim, ó. O LACEN não tem verba, autonomia para compra, nunca tem, tá? O LACEN não Ah, tem tá. nem CNPJ. Não, ele compra Entendi. sempre pela secretaria. O Ministério, quando ele compra, aí ele faz a distribuição para os LACENs, né? Mas aí é uma compra centralizada do Ministério, né? É o que a gente já passou aí na extração recentemente, né? Nos equipamentos também. Então, quando o Ministério compra, aí a gente tem essa experiência, inclusive. Quando o Ministério compra, dificilmente os LACENs, ou, no caso, as secretarias, irão comprar o mesmo produto, porque o LACEN compra em grande vulto, grande Sim, volume, né? sim. E aí, realmente, a gente perde Então, quando a gente... se a gente perder o processo no Ministério, o Mohamed está aí também para confirmar essa Uhum. informação. Se a gente perde o processo do Ministério, por exemplo, a gente não vai fornecer para os LACENs. Não é isso, Sim. Mohamed? Exatamente. Tá certo, esse negócio de LACEN e secretaria, É confuso. a gente vai marcar um momento lá, Adriano, André, a gente explora mais, né, para toda a Isso, equipe, vale a pena. isso, Mas agora isso. sobre HPV, alguém tem mais dúvidas sobre HPV antes de encerrar a gravação aqui? Para a gente finalizar, alguém quer entender mais coisas, tem dúvidas? Pode pôr, então. Você faz o quê?
Outro? É, então.